Olá, meu caro aluno, tudo bem? Nós estamos aqui para fazer os exercícios agora de simetria rotacional. Então, nós temos aqui o primeiro exercício vai ser, os três vão ser nesse octógono, só que nós vamos fazer simetria em relação ao ponto G, depois em relação ao ponto B e depois em relação ao ponto A. Então, você observa aí esse octógono, nós vamos fazê-lo aqui no GeoGebra e vamos fazer a reflexão a partir de um ponto. Então, vamos então verificar, fazer esse exercício aí de simetria rotacional. Então, nós temos aqui o aplicativo GeoGebra, nós vamos fazer essa ferramenta, vamos usar essa ferramenta polígono e vamos colocar aqui os pontinhos. O primeiro ponto A é a abscissa x1, y5. Aqui está o pontinho A. O pontinho B é de abscissa 3 e a ordenada também 5. Aí ficou o ponto B. O ponto C é de abscissa 3 e ordenada 3. Aqui está o ponto C. O ponto D é de abscissa 2 e ordenada 3. Então, está aqui o ponto D. O ponto E é de abscissa 2 e ordenada 2. Aqui está o ponto E. O ponto F é de abscissa 3 e ordenada 2. O ponto G é de abscissa 3 e ordenada 1. O ponto H é 1, 1. Abscissa 1, eixo horizontal e ordenada 1. Voltamos para o ponto inicial para fechar o polígono. Nós vamos fazer uma reflexão, esse primeiro exercício, nós vamos fazer uma reflexão de 90 graus em torno do ponto G. Como é feita essa reflexão? Usa essa ferramenta, reflexão em relação a um ponto. O ponto é o G, então eu vou selecionar a figura. Reflexão em relação a um ponto, selecione primeiro a figura e depois o ponto. O ponto aqui está, é o ponto G. E aí foi feito eu falei reflexão. Desculpe, eu queria fazer uma rotação. É uma rotação. Então, vou desfazer. Então, aqui está a figura. Eu quero fazer uma rotação em torno de um ponto. Rotação. Então, eu seleciono a figura e seleciono o ponto G. Aí sim, eu não posso apagar a bolinha do grau, são 90 graus, eu quero fazer uma rotação de 90 graus. O sentido dessa rotação é o sentido horário. Rotação no sentido horário. Aí está feita a rotação no sentido horário e você vai escrever todas as coordenadas dos pontos. Você observa que, como a rotação é em torno do ponto G, você observa que o ponto G e G', eles vão ter a mesma coordenada, abscissa 3 e ordenada 1. O ponto G e G' vai ter abscissa porque foi fixado o ponto que seria feita a rotação. O outro exercício é nós vamos rotacionar no sentido anti-horário em relação ao ponto B. Então, vou desfazer essa figurinha e agora eu vou rotacioná-la, só que agora no sentido anti-horário em relação ao ponto B. Então, vamos selecionar, rotacionar em torno de um ponto. Eu vou selecionar a figura e o ponto B.
Eu quero também 90 graus, então não apague a bolinha do grau. 90 graus, o sentido anti-horário já está aqui marcado, só que agora é em relação ao ponto B. E aí está, se observa que o ponto B não vai variar, porque nós fixamos o ponto B. Então, a ordenada do ponto B e o B' é abscissa 3 e ordenada 5. O próximo exercício, nós vamos rotacionar 90 graus no sentido anti-horário, mas só que agora em relação ao ponto A. Então, eu vou desfazer essa figurinha, vou lá novamente rotacionar, rotação em torno de um ponto, só que agora eu seleciono a figura e agora é o ponto A. Seleciono aqui o ponto A. Só que agora essa rotação 90 graus também, sentido anti-horário. Então, não apague a bolinha do grau, porque você quer 90 graus. 90 graus do sentido anti-horário. Só que em relação ao ponto A, aí você observa aí como ficou nossa figurinha rotacionada no sentido anti-horário. A figura estava assim, no sentido anti-horário, e o ponto A não muda. A abscissa do ponto A permanece inalterada em relação, porque a linha, porque ela foi rotacionada em relação ao ponto A. Então, nós observamos aí 3 exercícios em relação ao ponto G, ao ponto B e ao ponto A. E você vai me dizer como ficaram as ordenadas dos pontos. Aqui em relação quais a ordenada? As ordenadas, elas são sempre, você olha as coordenadas, você olha a abscissa e a ordenada. Então, você vai fazer esse exercício aí de colocar as coordenadas. Vamos colocar aqui os pontos para você. Aumentei aqui a figura e para você ver a coordenada do ponto. Cadê? Coordenada do ponto H. Abscissa 1, ordenada 1. Então, o primeiro elemento do par é o X, o segundo elemento, o primeiro elemento é o X, o que está na linha deitada, o segundo é o Y, na linha em pé. Então, 1, 1. Coordenada do ponto G, abscissa 3, ordenada 1. Abscissa do ponto G. E se você observar lá o G', cadê o G'? O G', aí você vai olhar o ponto na abscissa e na ordenada e dizer todos os pontos no plano cartesiano da figura principal e a figura que foi rotacionada. Muito bem. Então, anote todos os pontos e te aguardo na próxima videoaula. Até lá!